De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 4h18. É claro que a gente já esperava que o clima fosse de repercussão, né? Tudo o que aconteceu ontem em diferentes lugares do Brasil, mas principalmente em Brasília e em São Paulo, e o foco, claro, todo centrado no que disse o presidente Jair Bolsonaro. Era natural que as instituições, por intermédio de seus líderes, tivessem manifestações e se adequassem o discurso àquilo que foi dito ontem. Aconteceu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e é com base em tudo que aconteceu de ontem para hoje, principalmente as repercussões desta quarta-feira, que nós vamos conversar com Cláudio Couto, cientista político, que sempre nos atende com muita gentileza e está mais uma vez conosco. Cláudio, como é que vai? Boa tarde. Como vai? Tudo bom, Cláudio? Tudo... o Cláudio que está falando agora? Aqui é o Ronald, o Zaidan, o outro Cláudio, o seu xará, vai falar já já. Cláudio Couto, me diga uma coisa. A palavra impeachment surgiu ontem, já com os primeiros comentários, depois do que o presidente Jair Bolsonaro disse, principalmente na Avenida Paulista, quando falou sobre o não cumprimento das determinações que viessem de Alexandre de Moraes. E hoje, naturalmente, esse assunto foi dissecado por outros interlocutores. O Luiz Fux falou sobre crime de responsabilidade, mas me causa uma certa espécie perceber que alguns interlocutores estão falando efetivamente que como Gilberto Kassab, presidente do PSD, que diz que tem candidato, mas que isso pode prosperar se realmente for levado a fato a questão do presidente não cumprir uma decisão judicial ou dizer que não vai cumprir uma decisão a partir do ministro do Supremo. Mas será que nós não estamos esquecendo, ou eles não estão esquecendo, ou fazem questão de parecer que estão esquecendo, que no Congresso e nas lideranças dos partidos, ter Jair Bolsonaro fragilizado e não passando por um processo de impeachment é mais favorável para o pleito do ano que vem? Olha, é favorável, mas eu diria, Ronald, até um certo ponto, porque depende muito do quanto esse governo começa a se tornar tóxico, né? E se o governo começa a se tornar tóxico, ficar ao lado dele, mesmo pegando aí uma série de benesses, tendo liberação de verbas, orçamento secreto, mantendo gente indicada em posições do governo, ainda assim pode começar a se tornar custoso demais. Sobretudo se o presidente parte para um enfrentamento de tudo ou nada com outros poderes, e até, eu acho que isso é uma questão que também está posta no horizonte, com outros governos, né? A gente sabe que ele tem um enfrentamento forte aí com governos estaduais que não estão alinhados a ele. Boa parte também da tensão dele com o Supremo, antes mesmo das investigações que são capitaneadas pelo Alexandre de Moraes. Elas começaram por conta daquela decisão, e ela foi uma decisão do pleno, não foi uma decisão de um juiz isoladamente, a favor de estados e municípios em relação à pandemia, tanto que o Fux já teve que desmentir várias vezes esse tipo de coisa, né, que não tem nenhum impedimento para que o governo federal haja, o que há é uma esfera de competência dos outros, e o fato foi tensionando, né? Se o Bolsonaro realmente não acatar ordens de um juiz, ou se ele produzir algum tipo de desobediência, por exemplo, vamos imaginar que o ministro do Supremo manda prender alguém, né? E a Polícia Federal vai cumprir essa ordem, e o presidente determina ao superintendente da Polícia Federal que, por sua vez, impeça, né, que a ordem seja cumprida. Se algo assim acontece, a gente tem um problema, né? A gente tem uma situação em que se cria o problema de subordinação. Não é só algo que possa afetar diretamente o presidente ou a sua família, que são investigados em inquéritos que ocorrem no Supremo, mas também se alguns daqueles que estão, ainda que administrativamente sob o seu comando, se insubordinarem contra o STF. Zaidan. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, tudo bem? Falávamos aqui, aliás, antes de mais nada, deixa eu... Ana Luísa, é a idade, viu? Eu ia pedir para você dizer que a gente ia conversar com o Cláudio e a idade me fez esquecer, é a idade. Não tem problema não, rotineiro. Mas é o seguinte, Cláudio, a gente até falava aqui há pouco, é claro, impeachment tem sim em qualquer lugar, qualquer democracia, nós estamos falando de democracias. Você tem o braço jurídico, o braço político, que é decisivo. Ter um fato jurídico capaz de levar ao impedimento de um governante não é muito difícil. Né? Facilmente você encontra para prefeito, para governador, para presidente, um fato jurídico específico ali, porque há sempre escorregadelas, né, nessas administrações.
O Bolsonaro ontem, ele prometeu que irá cometer um crime. Porque se ele não cumpre uma ordem judicial de um ministro específico, é claro que isso configura crime de responsabilidade. A maioria dos juristas, inclusive o Fux, presidente do Supremo, é de que só a materialização, não, a intenção não vão cumprir, isso não é crime, mas se não cumprir, aí está materializado o crime. Agora, tem o braço político, e aí eu vou entrar um pouco mais aí nessa pergunta muito interessante do Ronald. Porque quando as pesquisas, todas elas, desde janeiro, elas apontam ali, Lula, Bolsonaro, em algumas o Lula bem à frente, em outras os dois estão próximos, mas os dois, e muitas vezes um abismo entre os dois e os demais. Geralmente o Ciro aparece em terceiro. Remover um desses dois, né, e aquilo que chamam de terceira via, passar a ser a alternativa ao Lula, digamos. Isso pode ser decisivo no jogo que passa a ser jogado agora no Congresso, em direção ou não ao impeachment? Os cálculos eleitorais serão decisivos naquilo que vai ser decidido no Congresso Nacional? Eu acho que sim. Eu creio que o espaço que a terceira via, a chamada terceira via, tem para crescer não é no lado esquerdo do espectro ideológico, ou seja, juntar o Lula. Eu acho que ele, em boa medida, ocupou já esse espaço, está liderando com relativa folga na maior parte das pesquisas, e ocupando a esquerda e parte do centro, ele diminui a chance de outros que fiquem entre ele e o Bolsonaro, né, de ocuparem esse mesmo espaço. Então, é preciso buscar esse espaço mais à direita. O Bolsonaro, por sua vez, ocupa uma boa parte desse espaço à direita, mas ele saindo do jogo, você cria condições de um crescimento maior de alguém da terceira via. Além do que, não é só a questão do crescimento, porque aí isso poderia ocorrer não por ele sair do jogo, mas pelo desgaste puro e simples do governo, ele caindo por uma terceira colocação, caso surgisse um candidato à terceira via com chance de crescer. Mas eu entendo que também o que pode acontecer é, ele saindo do jogo, esse candidato à terceira via vira o segundo colocado, né? Ocupa uma posição que lhe permite ir para um eventual segundo turno, o que hoje não está posto. Então, claro que os partidos que têm interesse em produzir essa terceira via têm também, por isso mesmo, interesse em afastar o Bolsonaro do cargo que está. Eu nem estou discutindo o mérito da questão, né? Que eu acho que é uma outra coisa, você pontuou aí muito bem. Há motivos jurídicos, a gente pode dizer que há motivos políticos também, mas para além do mérito, pode ser uma oportunidade eleitoral. E ainda no campo do cálculo político e da especulação, não é, Cláudio? E você trabalha muito com isso, né? Porque, é claro, os discursos formais são uma coisa. As intenções reais, os cálculos que são feitos dentro dos partidos são outra coisa. Então, é claro que se a coisa anda, se a Câmara autoriza e se há um julgamento no Senado, é óbvio que o PT, por exemplo, na Câmara votará sim e no Senado votará pelo impeachment. Não cometeria essa incoerência infantil, né? Agora, na sua avaliação, pelo aquilo que você ouve, pelas possibilidades, inclusive, que as pesquisas apontam, para o PT, que não parece transformar a ideia do impeachment num cavalo de batalha, é mais interessante deixar um desgaste que pode ocorrer ou não até a eleição do Bolsonaro ou apostar num processo de impeachment sem saber quem vai crescer com uma possível saída do Bolsonaro da disputa? Bem, se a gente estivesse falando de um presidente normal, né, eu diria que para o PT seria mais interessante deixar Bolsonaro sangrar até a eleição, né? Um presidente impopular, desgastado, que não tem chance de ganhar a eleição, que tem muita rejeição, chega no segundo turno, perde fácil, então garante a eleição, mas ao mesmo tempo vai para o segundo turno como esse adversário fácil de bater. Só que o Bolsonaro não é um presidente normal, né? A gente está falando de um presidente extremista, né? Enfim, sempre foi um político extremista ao longo aí dos seus 30 anos de carreira política. Na presidência, mais ainda, porque ademais é mais poderoso do que foi em outros momentos e se sente mais à vontade e talvez até precisando mais radicalizar essas posições, e aí ele vira um perigo. Né? Ele vira um perigo para a estabilidade democrática, ele vira um perigo, inclusive, para a integridade física das pessoas, porque a gente tem o risco de bolsonaristas mais radicais resolverem, por exemplo, matar adversários, né? Usar da violência contra eles, coisa do tipo. Né? Um governante normal, por pior que fosse sob outros aspectos, não produziria esse tipo de situação, mas o Bolsonaro produz.
E aí eu acho que esse tipo de coisa entra na conta também. Não é afastá-lo ou não afastá-lo, ou apostar mais nisso ou não, só porque, digamos, as minhas conveniências eleitorais me indicam fazer isso ou fazer o contrário. Mas o impeachment do Bolsonaro começa a se tornar cada vez mais algo impositivo na medida em que ele é um perigo para a própria sobrevivência da democracia. E aí, claro, sem democracia, não dá para disputar a eleição, né? Não dá para chegar ao segundo turno e ganhar de um candidato fraco. E eu acho que por isso, muito provavelmente, o PT, que até tem aí, é signatário, né, de alguns daqueles 126 ou 136, na verdade, pedidos de impeachment na Câmara, por meio da liderança do partido, por meio mesmo da presidência do partido, junto com os outros partidos ali do campo da esquerda. Eu acho que para o PT, talvez não seja a questão crucial ter o Bolsonaro no segundo turno. A questão crucial é ter eleição e ter estabilidade democrática. Pelo menos creio que isso faz muito mais sentido. E aí, consequentemente, a aposta é muito mais essa do que qualquer outra. Acho que o problema é com quem é que a gente está lidando. Nós não estamos lidando com um político normal, estamos lidando com um político extremista, radicalizado, acuado e que resolveu ir para o tudo ou nada para se livrar provavelmente da cadeia, a ele e a seus filhos, estão todos aí envolvidos em um monte de complicações. Cláudio, nesse cenário, algumas vertentes já começam a surgir, que não são muito tradicionais de tentar ser cabeça de chapa de absolutamente nada, como o PSDB de Kassab está falando em Rodrigo Pacheco, o MDB, O PSD, né? O PSD de Kassab com Rodrigo Pacheco. Ele insiste nessa tese. O MDB às vezes fala que quer ter candidato, mas a gente sabe que o MDB normalmente não tem candidato nenhum e decide onde melhor, fisiologicamente é melhor se posicionar. Nesse cenário de incerteza, não saber o que pode acontecer, será um cenário com Bolsonaro, sim, Bolsonaro, mas hoje é um cenário com Bolsonaro. Você vê alguma dessas vertentes realmente com a vontade de ter um cabeça de chapa, ou tudo isso não passa de factoide para negociar lá na frente o apoio que aí sim é necessário para tempo de televisão, entre outras coisas? Eu acho que pode haver as duas coisas, né? No caso do Rodrigo Pacheco e do PSD, eu sinceramente acho que Rodrigo Pacheco, candidato a presidente como um nome competitivo de terceira via, chega a ser risível, né? Rodrigo Pacheco é um indivíduo completamente desprovido de qualquer carisma, né? Faz o Alckmin parecer alguém empolgante, né? Lembro daquela conversa do Zé Simão, que o Alckmin era o picolé de chuchu. Talvez o Rodrigo Pacheco seja o picolé de água, né? Porque é realmente um político sem nenhum apelo. Achar que esse cidadão vai ser candidato a presidente da República e vai mobilizar corações e mentes, me parece algo muito pouco provável. Agora, numa negociação de composição de chapa, ele entrar de vice como, digamos, o fiador do partido ao qual ele estiver afiliado, aí é outra história. Né? Aí faz sentido, ele pode entrar, é um político habilidoso, não à toa ocupa a presidência do Senado, como foi o caso do Michel Temer antes, né? Que não chegou ali pelo seu apelo, pelo seu carisma esfuziante, pela sua fala que entusiasma as massas, mas chegou ali porque ele controlava o PMDB na época. Ele era a principal liderança do partido, tinha sido presidente da Câmara várias vezes, enfim, era um político importante. Acho que talvez Kassab esteja mirando muito mais nisso do que na cabeça de chapa. O que não significa dizer que não haja também ensaios de potenciais cabeças de chapa de candidatos que têm mais apelo, né, que têm mais capacidade de atrair votos, de empolgar parcelas do eleitorado. Há poucos dias atrás estava se discutindo aí a possibilidade de dois nomes, talvez até compondo uma chapa, né, da Simone Tebet e do Alessandro Vieira. Ela do PMDB, ele de um partido bem menor, o Cidadania, mas que poderiam, vamos dizer, conferir algum charme a uma chapa de terceira via. Eu apostaria muito mais em nomes desse tipo, né, que estão se destacando na CPI, que atraem a simpatia de uma parcela do eleitorado, podem ter um elemento de novidade, do que num nome insosso, né, como é o Rodrigo Pacheco, que pode ser muito importante na articulação política, mas acho que é pouco provável que seja candidato a presidente da República viável. Ô, Cláudio, uma última da minha parte aqui. Hoje, aqui na Bandeirantes, no Jornal Gente, o agora aposentado Marco Aurélio Mello disse, e aliás, eu tenho dito isso aqui também faz tempo, e é bom ouvir de alguém com conhecimento jurídico o que ele disse. Ele falou, olha, esse inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes, ele nasceu errado e não pode terminar certo. Porque ele tem um problema de origem, é um inquérito estabelecido de ofício,
sem a provocação da Procuradoria-Geral da República. Houve ali uma criatividade do Toffoli para dizer que para configurar dentro do regimento do Supremo, como se fosse um crime cometido dentro da instalação física do Supremo. E a escolha do próprio Alexandre de Moraes, que foi uma indicação e deveria ser para o sorteio, como o próprio Marco Aurélio ressaltou aqui. Abstraindo as figuras que estão hoje, o Bolsonaro, o Lula, quem vai ganhar a eleição, o próximo governo, mas ao longo do tempo, até porque o Alexandre de Moraes, ele tem muito tempo para permanecer no Supremo. Ele, Barroso. O Supremo não tem atravessado algumas linhas, isso não pode virar um problema para o próprio Estado Democrático de Direito daqui a pouco. O Supremo não vai se tornando um leviatã até diante da fragilidade do Congresso Nacional e dos sucessivos presidentes? Eu acho que isso realmente tem ocorrido, né? E aí eu nem diria que é agora, né, nesses episódios que a gente está mencionando, mas é uma situação que vem se desenrolando já há muito tempo, né? Inclusive com as decisões monocráticas de ministros do Supremo, que muitas vezes extrapolam aquilo que poderia ser uma decisão até judicial, mas que faz muito mais sentido que seja tomada pela corte e não por um juiz individualmente. Também decisões liminares ou pedidos de vista, né, que também são feitos monocraticamente, que seguram muitas vezes uma decisão importante durante um longo tempo, até que, digamos, a conjuntura política mude e aí fique mais interessante voltar a julgar aquela questão. Há uma série de problemas no Supremo Tribunal Federal e vários deles têm sim a ver com uma certa extrapolação. Acho que neste caso aqui que a gente está discutindo, é realmente bastante questionável a instauração desse inquérito, além do Marco Aurélio, outros juristas importantes, o Walter Maierovitch, por exemplo, também questiona esse inquérito. Agora, esse inquérito teve, ao longo do processo, e isso outros juristas também têm muito apontado, uma certa correção de rumo, né? Ele começou com um problema, mas esse problema foi relativamente corrigido ao longo do caminho. Qual foi? Ele foi, primeiro, referendado pelo pleno, né? O plenário da corte referendou, o ministro Marco Aurélio foi voto vencido nesse caso aí, ele era um ministro bastante vezes voto vencido, mas isso não vem ao caso aqui. O ministro Alexandre de Moraes, eu creio que ele acabou se convertendo, em boa medida, muito mais num juiz de instrução do que naquele que tem capacidade de julgar o caso. Eu acho que esse vai ser um outro elemento importante. Se ao se chegar no momento de julgar aquelas pessoas que foram investigadas por um processo que ele instruiu, ele também se imbuir da função de julgador, aí a gente vai ter um problema sério, porque não faz muito sentido o juiz conduzir esse processo quase como um membro do Ministério Público ou da polícia, um xerife, e depois julgar. Aí a gente tem realmente um problema sério. Se ele se declarar suspeito por ter conduzido processos e colocar só na condição de um juiz de instrução, que é até uma figura que recentemente foi aí criada, né, legislativamente no Brasil, aí eu acho que a gente tem uma situação bastante diferente. A gente tem uma situação que permite que o processo caminhe, apesar dos problemas que ele possa ter tido na sua origem. E uma origem, enfim, não era ainda o Augusto Aras, né, naquele momento, teve essa interpretação criativa, né, como você colocou, Zaidan, né, relacionada à questão de que não só não teve a PGR, mas se fez uma interpretação, digamos, digital do regimento interno do Supremo, dizendo que o que ocorre como no mundo digital, nas redes, pode ser considerado interno ao Supremo, já que o Supremo está no mundo virtual, algo mais ou menos assim, né? Essa é uma das questões fundamentais aí de toda essa criatividade, mas o fato é, depois disso, sobretudo, a gente tem tido o Supremo agindo em outros casos, aí eu não estou falando especificamente desse inquérito, mas dos outros que se abriram depois, que envolvem o Daniel Silveira, que envolvem o filho do presidente, enfim, uma série de outras figuras ali vinculadas ao bolsonarismo, e que, na verdade, tem muito mais a ver com a omissão da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o Augusto Aras, a partir do momento que se mancomunou com o presidente e decidiu não tomar as devidas providências diante de uma série de transgressões que o Executivo e aliados do Executivo vinham fazendo, ou seja, atuou como um protetor do presidente e do seu movimento político, aí ele, de alguma forma, assim como o Congresso, quando se omitia, jogava coisas no colo do Judiciário, né, do Supremo, também o Procurador-Geral da República, ao se omitir, acaba jogando certas decisões no colo do Supremo, que aí acaba agindo de ofício. Não é realmente o que se espera. Agora,
eu acho que o problema não é só do Supremo nesse caso, é um problema mais sistêmico de omissão de outros atores, no caso aqui eu estou mencionando o PGR, que deveriam agir e não têm agido. Cláudio, todos nós admiramos boa música e sempre a gente cita os seus instrumentos musicais aí que fazem parte do seu cenário. Qual foi a última tocada na sua Gibson? Faz muito tempo que você não toca. Faz um tempinho, né? Mas eu acho que foi Comfortably Numb, que é uma música bem legal do Pink Floyd. Bom. Né, que tá no The Wall. Sensacional. Muito bom. Um dia você precisa, aliás, vamos assumir aqui um compromisso de você fazer um pequenino número pra gente, que vai ser diferente de todas as outras entrevistas que você tá acostumado a dar, tá bom? Tá certo, combinado. Grande abraço, até a próxima, Cláudio. Um abraço. Até mais então, Ronald. Até mais, Zaidan. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso.